Olá, queridos irmãos, graça e paz. Essa paz que excede todo entendimento humano possa estar chegando na tua casa, na tua família, no seu estabelecimento. Eu estou chegando com mais um dia de estudo da palavra. Nós estamos na campanha de 21 dias de jejum e oração e leitura do livro de Neemias e do livro de Esther. 2 dias eu não gravei por questão de saúde, mas estou de volta hoje para poder estudarmos junto o capítulo de número 3 e o capítulo de número 4 do livro de Esther. Eu quero deixar um versículo aqui para iniciarmos nosso estudo de hoje, né, dos capítulos 3 e 4. Quero deixar um versículo que é, para mim, um dos mais cruciais do livro de Esther, um dos mais importantes, e por que não dizer de toda a Escritura Sagrada. Esther, capítulo 4, versículo 13 a seguir, aonde diz assim: Então Mardoqueu mandou que respondesse a Esther: Não imagine no tempo íntimo que por estares na casa do rei escaparás só tu entre todos os judeus. Porque se de todos os se calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai, tu e a casa do teu pai perecerás. Quem sabe que para esse tempo presente, como este, chegaste a este reino. Versículo 15. Então disse Esther que tornasse a dizer a Mardoqueu: Vai, ajunta todos os judeus que se achares em Suzã, e jejuem por mim, e não comas nada, nem beba nada, por 3 dias, nem de dia e nem de noite. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, que se parece bem ao rei. Então Mardoqueu foi e fez conforme todo quanto Esther lhe ordenou. Importante isso aqui, capítulo 3. O que está acontecendo aqui no capítulo de número 3? Perceba que no capítulo 2, o final do capítulo 2, é um final do capítulo drástico em que a rainha Vasti, ela não quis obedecer o mandado do rei de dançar, se apresentar perante o rei, perante o seu reino todo, todos os 7 príncipes do rei e as 127 províncias que ele governava. Nós estudamos que eles governavam desde da Índia até a Etiópia, ou seja, desde o continente asiático, e começa lá na Índia com 50 países, entre eles a China e Japão e Coreia do Sul, Coreia do Norte, são 50 países, e vai até o território da Etiópia, que fica na África, continente africano, também com vários países. Aí termina o capítulo de número 2, aonde Esther, ali no capítulo 2, Esther ela é escolhida como rainha, né? Nós já falamos que ela era filho de prima de Mardoqueu, que Mardoqueu apanhou ela muito nova, que ela era jovem, foi órfã de pai e mãe, então ela prima se tornou como filha. Aí quando nós vamos no final do capítulo 2, nós encerramos o capítulo 2 de Esther, com Esther já no trono, com a coroa de ouro, e o povo judeu feliz da vida, e Mardoqueu ficava no portão do palácio. O capítulo de número 3, nós vemos que o rei Assuero, ele vai exaltar Amã, ou também chamado de Ramã. Ramã era um dos príncipes do rei Assuero, ou Chester, e ali ele achou por bem, né, por questão de trabalho, por questão de responsabilidade, que ele não deixava de ser um cara que prestava continência para o rei, que prestava um bom trabalho, era um dos príncipes. Todo o reino daquela época ele costumava fazer dois príncipes, né, que era o primeiro, que era o rei, aí tinha o outro príncipe, o segundo, e tinha o terceiro príncipe. Então,
Aqui Amã ele é exaltado, ele é aclamado, ovacionado pelo povo da Mídia e da Pérsia como segundo pessoa do rei. O rei chega até tirar o anel do seu dedo e colocar no dedo de Amã, ou Ramã, e ele se exalta. Porém, todas as vezes que ele saía da presença do rei, todos aqueles funcionários, todos aqueles empregados, guardas ali, eles se prostravam, era um costume de todos se reverenciar uma pessoa, um príncipe, um rei. Mas era o rei. Porém, Amã, e essas coisas também é bom deixar bem claro que era conquistado. Nada à força é bom. Tudo que você for adquirir hoje, você precisa adquirir com sabedoria, com diálogo, muita conversa, esperar o tempo, conquistar o respeito da pessoa, mas às vezes as pessoas querem conquistar as coisas na força. A tomar algo na força não vai dar certo. Então Amã, ele queria que todos reverenciassem e os outros reverenciavam. Quando Amã passava, o Ramã, todos se prostravam de joelho ali já vai o primeiro, o segundo do reino da Pérsia. O rei tirou o anel, colocou no dedo dele, é príncipe do rei. Porém, Mardoqueu, que era judeu, que tinha uma cultura que os judeus não se prostra diante de Deus nenhum, senão o Deus verdadeiro. Lembra do capítulo de número 3 de Daniel, onde Sadraque, Mesaque e Abednego, ou seja, Misael, Azarias e Ananias, foram lançados na fornalha de fogo, porque eles não quiseram se prostrar diante da imagem de escultura de Nabucodonosor, e eles foram para o fogo mesmo. E vai dizer que aqueceu a fornalha 7 vezes, aqueceu 7 vezes mais, foram 14. Jogaram eles dentro da fornalha, para surpresa de Nabucodonosor. Quando os 3 jovens chegaram lá, já tinha alguém lá para receber eles de camarote. Quem era? Jesus Cristo, já estava lá. Então, na minha opinião teológica, tem muita gente que diz assim, o texto sagrado fala que é o 4º homem, porque quando Nabucodonosor olhou, ele interpretando, ele falou, eu lancei 3, porém eu vejo 4, o aspecto do quarto é semelhante aos deuses, mas Jesus é o primeiro homem na fornalha. Ele já estava lá, de braços abertos para receber Misael, Azarias e Ananias dentro do fogo. E nada aconteceu. A Bíblia diz que nem o chapéu dele foram queimados. Mas enfim, vamos voltar aqui para o capítulo 3. Aí, todas as vezes que Amã passava perto de Mardoqueu não se prostrava. E aquilo gerou ódio para ele, gerou fúria. Ele ficou com raiva, ele chega em casa, conversa com a esposa, com os amigos dele. E ele propôs para o rei. Ele disse, olha, tem um povo aí no seu reino que é um povo estranho. É um povo que não obedece. Olha só a fúria. O povo judeu sempre foi atacado, foi massacrado. A história diz que Hitler matou 2 milhões de judeus, era terrivelmente. Então, querido, o judeu sempre foi massacrado. E aí falou, ó, tem um reino aí, perceba que a situação era só Mardoqueu não reverenciava ele, mas o ódio dele é tão grande, e nós percebemos isso pelo lado espiritual, que Satanás estava por trás, ele queria afligir, queria destruir toda a nação, todos os judeus, porque os judeus estavam espalhados sobre aquele reino da Mídia e da Pérsia. Então ele vai, convence o rei a assinar um decreto, e o rei assinou um decreto porque ele fala de dinheiro, vamos gerar custo, gerar dinheiro para o cofre do rei. E o rei assinou aquele decreto e ali colocou o anel na mão de Mardoqueu, um anel na mão de Amã, o Ramã, e Ramã sai dali com toda a autorização do rei para massacrar. Ele assinou um decreto, deram uma data em que eles iam matar, destruir todos os judeus. E esse decreto foi assinado. Aí foram espalhados, como naquela época não tinha internet. Se fosse hoje, era rápido. Um dia já saía na mesma hora saía informação, dentro de poucas horas, todo o país ficava sabendo. Era um pronunciamento, rede nacional, televisão, toda a nação ficava sabendo. Porém, naquela época usava os carteiros, que levava carta de jumento, camelo. Então, esses cavalos espalhou por todo o Império da Pérsia, que o rei assinou um decreto para destruir todo o povo judeu. O povo seria destruído, inclusive Mardoqueu estava ali no meio como judeu. E quando o Mardoqueu ficou sabendo dessa história, que o rei havia assinado, que ia entrar um dinheiro para o cofre do rei, ele começou a se vestir. Aí já entra no capítulo 4, quando chegamos
no capítulo de número 4, nós vamos ver que Mardoqueu coloca pano de saco, né, no corpo. Esse pano de saco, querido, para hoje não tem validade nenhuma. Eu vejo tanta gente aí, nada contra, tá? Respeito as pessoas que usam pano de saco, respeito aquele que sobe um monte, que vão aquilo ali, mas biblicamente não tem efeito, não tem valor nenhum. Isso é questão ritual judaico do Antigo Testamento. Então, todos os judeus, a não ser que você é um judeu. Se você for um judeu, nós devemos respeitar a sua cultura, aonde você nasceu. É igual a questão de kippah na cabeça, que eu vejo muitos líderes botando pastor. Então, utilidade, você não é judeu? A não ser se for judeu. Então, chifre de carneiro dentro da igreja. Você não é judeu? A Arca da Aliança. A Arca da Aliança era a presença de Deus. Hoje Deus habita dentro de nós. Eu sou a Arca de Deus. Então não tem necessidade de botar esses amuletos, esses objetos dentro do templo. Isso é questão de se não é judeu, falta de conhecimento até mesmo da palavra, né? Às vezes as pessoas acham bonito tal, colocar dentro da igreja, mas não tem utilidade nenhuma. E aí Mardoqueu se coloca pano de saco no seu corpo, veste aquele pano de saco e começa a andar para um lado e para o outro, e incomodando, porque ele estava no portão do rei, do palácio, e queria falar com o rei. Só que ninguém, a tradição do reino, da Mídia e da Pérsia, qualquer rei, ninguém entrava na presença do rei com pano de saco. Então seria fulminado. Então, quando Esté, e nessa ocasião Esté já está no palácio, ela já é rainha, e Esté fica sabendo daquilo. Então Esté vai lá e manda perguntar por que levar roupa para Mardoqueu, leva roupa para ele, manda ele tirar esse saco, manda ele colocar uma roupa, não vai pegar bem, porque se o rei ficar sabendo, pode sofrer tragicamente. E o texto sagrado diz que ele não quis colocar a roupa, ele não colocou em hipótese alguma a roupa e continuou usando de pano de saco, clamando, e chorava muito. Então isso é um ato de humilhação, pano de saco, jejum e choro. Os judeus faziam isso, botava pano de saco, chorava, jejuava, e isso mudava a história porque chamava atenção. Porque Acabe foi um dos piores reis, mas quando Acabe colocou pano de sacos, colocou choro, lágrima, Deus se arrependeu, Deus ouviu, ou melhor dizendo, a oração dele. Deus fala para Elias, ele se arrependeu. Isso é um sinal de arrependimento. Lembra de Ezequias também? Ezequias fez o mesmo, colocou pano de saco, entrou dentro do templo, fez uma carta, apresentou para Deus. Então, isso é sinal de humilhação. Só que hoje a nossa humilhação está aqui, não é nas nossas vestes, é rasgar o coração. E aí Mardoqueu começa a andar, Esté manda roupa, ele não quer vestir, Esté manda perguntar a ele novamente o que está acontecendo, para ele poder falar as claras. Ele vai e fala, olha, Amã criou um decreto que todos os judeus serão mortos, uma data específica, o mês, o dia, a hora dos judeus ser executados, por conta de Amã não se prostrar. Então, quando Esté fica sabendo disso, aquilo pesou para Esté. Ela fica preocupada por ela ser prima, mas é o pai, ele que criou ela. E aí ele fala uma das declarações mais lindas das Escrituras Sagradas. A Esté disse assim para ele, olha, tem 30 dias que o rei não me chama. Tem 30 dias porque eu não entro na presença do rei. Querido, vale a pena ressaltar e lembrar que um rei, dificilmente esse rei ele tinha uma mulher só. Tinha mais de uma. Nós sabemos aqui que Esté era a rainha, que herdou o lugar de Vasti. Mas o rei era ímpio, não tinha uma mulher só, tinha várias mulheres. Então Esté era número 1, mas tinha outras mulheres que ele deitava, para Esté ficar um mês sem entrar na presença dele. E o texto diz que ela disse, tem um mês que eu não vou, e eu não posso entrar de maneira alguma na presença do rei sem ser chamada, a não ser, exceto se ele estender o cetro para mim, me chamar quando eu entrar. Aí Esté fala assim, olha, aí Mardoqueu traz uma das maiores declarações. Aí Mardoqueu fala assim, olha, se você não se levantar agora para nos defender, você como judia, fique sabendo que livramento virá da parte de outro, porque Deus sempre vai levantar. Não pensa que você é estrela, aleluia. Não pensa que você é a última Coca-Cola do deserto. Não pensa que o livramento é só você,
pelo seu conhecimento, pela sua estatura, pela sua posição social, pela sua empresa, não. Se você não se levantar, Deus vai levantar outro. Se eu não fizer a obra, Deus levanta outro. Se eu não fizer, Deus levanta. Se você não fizer, Deus sempre vai colocar alguém para poder fazer. Deus sempre vai colocar. Olha, Judas foi lá, se enforcou, morreu, né? Fizeram uma escolha, levantaram Matias. Matias, a Bíblia não fala muito sobre o que ele fez, mas fala que levantou Paulo. Paulo fez uma coisa extraordinária, veio Timóteo, veio Tito. Deus sempre vai levantar. Moisés, aí no livro de Josué, Deus fala para Moisés, para Josué, olha, meu servo Moisés é o quê? Morto. Agora levanta tu, passa esse Jordão e herda a terra prometida e leva o meu povo. Então, Mardoqueu fala assim, se você não se levantar agora para defender, não pense só porque você está no palácio, não, que você é a rainha. Se você não se levantar para nos defender, livramento virá da nossa parte. E fique sabendo também de uma coisa, fique sabendo que você e a sua casa não vai se escapar, não. Porque quando ficar sabendo que todos os judeus podem até defender você como rainha, talvez Amã não ia matar por ser rainha. Quando ele ficasse sabendo, ele não sabia ainda, não ia matar, mas os outros parentes dela, inclusive ele, Mardoqueu. Se você não se levantar agora, livramento virá. Mas fique sabendo de uma coisa, quem sabe não é nesse tempo, isso aqui é muito forte, não é nesse tempo que Deus colocou você no palácio para poder fazer alguma coisa. Querido, Deus não erra, Deus não se arrepende, Deus ele faz o que é certo. Existe um ditado, Deus escreve o certo em linhas tortas, não. Deus não escreve nada de certo em linha torta, Deus escreve na linha correta. Outro ditado, Deus tarda, mas não fala. Mentira, Deus não tarda, mas não fala nem em coisa alguma. Deus fala na hora certa. Outra coisa, que não é bíblico, não cai uma folha da árvore se Deus não permitir, não está assim. Nós sabemos que tudo está ao comando de Deus. Então, Deus não tarda e nem fala, Deus vem na hora certa, Deus não escreve nada em linha torta, não. Deus não. A única coisa que Deus pode fazer é fazer com que a nossa mente ficar embaraçada, complicada. Tem até pregadores que falam que Deus complica, né? Mas depois explica. É porque Deus, ao tempo de Deus trabalhar, e a nossa mente fica confusa. Então, na nossa mente ficar confusa, nós entendemos que Deus está complicando, mas Deus não complica nada também, não. Temos que falar que Deus complica, mas depois explica. Não. Deus não complica nada. Isso é conjectura de pregador. Deus não complica nada. Deus faz o tempo certo, a hora certa. A nossa mente que tem dificuldade de entender, de absorver e achando que Deus está complicando para depois explicar. Há um tempo de trabalhar. Lembra de Jó? Deus foi trabalhando na vida de Jó. Deus foi provando para o inferno, para Satanás e seus demônios, que Jó é poderoso, que Jó é fiel, tinha caráter. Então, no livro de Jó, Deus prova para Satanás que nós, seres humanos, temos mais valor para Deus que Satanás. Satanás não obedeceu, mas Jó obedeceu. Então, Mardoqueu fala para Esther, olha, livramento vai vir, hein? Vai vir de outra parte. Mas você, a sua casa, não vai se escapar, não. Mas quem sabe nesse tempo Deus te colocou você aí. Deus colocou Esther naquele tempo, a rainha, para defender o povo judeu. Para defender o povo do massacre que havia. O judeu sempre foi humilhado, mas Deus sempre levantou alguém. Vamos lá. Cativeiro egípcio, 430 anos. Massacrado. Deus levanta quem? Moisés. Moisés morre. Vai herdar a terra de Canaã. Deus levanta quem? Josué. Josué passa. Depois da morte de Josué, Deus levanta alguns juízes. Deus levantou Gideão para libertar o povo da mão dos medianitas. Deus levantou Jefité. E foi levantando. Deus levantou Sansão da mão para libertar o povo da mão dos filisteus. Deus levantou Samuel. Deus levantou Saul. Mesmo que Saul não obedeceu, Deus levanta depois. Davi. Deus sempre vai levantar um na hora certa, no tempo certo, no tempo oportuno. Deus não tarda nada, Deus vem na hora certa. Deus não escreve nada em linha torta, não, Deus escreve na linha certa, correta. Deus é corretíssimo em caráter, em moral e tudo. Não tem nenhum ser humano comedor de arroz e feijão e angu que venha falar que Deus escreveu o certo em linha torta, que Deus tarda, mas não fala. Aqui, a Bíblia diz que há tempo determinado para todos os propósitos da terra. Então, quem sabe nesse tempo Deus colocou Esther nesse tempo.
A Esther, ela manda voltar, trazer o recado a Mardoqueu de novo. Vai e junta todos os judeus para jejuar por mim. Olha só, isso aqui é muito forte, pregando isso aqui. Jejua 3 dias. Meu Deus. 3 dias. Dia e noite. Não come nada. Não bebe nada. Nem de dia, nem de noite. 3. O homem é composto de 3. Corpo, alma e espírito. Deus, a Trindade, é composta por 3. Pai, Filho, Espírito Santo. Jesus esteve 3 dias no seio da terra. No terceiro dia, ele ressuscitou. Isaías capítulo 6, versículo de número 3. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A Epístola Universal do Apóstolo João I diz que há 3 que testifica no céu. Então, o número 3 é forte demais. 3 dias de oração, 3 dias de jejum. Avisa todos os judeus, nenhum deles come nada. Aí Mardoqueu saiu tranquilo, né? Saiu e foi jejuar. Aí Esther falou assim, eu vou jejuar, eu e as moças, as meninas que estão comigo. Todas elas vão estar jejuando comigo. Jejuando comigo 3 dias. Jejuando e orando. É interessante que no livro de Esther não fala da palavra Deus, mas Deus está em todo o livro, toda a ação de Deus. Aqui nesse texto, no capítulo 4 de Esther, a partir do versículo 13 até o versículo 17, ele diz que ele fala de oração, ele fala de jejum, mas não fala do nome de Deus. Então, eu vou estar jejuando, Esther jejua 3 dias. 3 dias de oração e jejum, sem comer nada. Aí, Esther, depois desses 3 dias, eu vou me apresentar diante do rei. Seja o que Deus quiser. Se Deus quiser que eu venha viver, eu vou viver. Esther, ela sabia que ela estava correndo risco da vida dela. Mas se Deus não quiser, eu vou continuar. Vou ser morta, mas a minha parte eu vou fazer. Só que Esther levou a causa para Deus. Quando você jejua, quando você ora, você se enche. Quando você jejua, há um confronto dentro desse homem. Ó. Essa matéria aqui é carne, é um confronto. Paulo diz em Gálatas 5,16, andar em espírito e jamais satisfazer a concupiscência da carne. Então, eu preciso quebrantar a minha carne. Isso é com jejum, querido. Não vai para a obra missionária com a cara para cima de qualquer maneira, não. Tem que haver jejum, quebrantamento, jejum a se humilhar. Esther ficou assim. A palavra jejum, na maioria dos textos das Escrituras, fala sobre humilhação. Então ela foi se humilhar, ela foi jejuar 3 dias. E vou na presença do rei, seja o que Deus quiser. Se Deus achar por bem, o rei estendeu o cetro para mim, glória a Deus. Se não achar, está disposto a pagar. O judeu já vivia correndo risco mesmo. Passa os 3 dias. Esther vai na presença do rei. O rei está no palácio, sentado no pátio, com seu trono, conversando. Meu Deus, meninas e meninos, senhoras e senhores, quando o rei olha para Esther, com aquela beleza extraordinária que Esther tinha, com aquela simpatia que Esther tinha. Esther era muito carismática, simpática, adorável, amável, gentil. Aonde ela chegava, chamava a atenção de todos, não pela sua beleza estética, mas, porém, pela sua beleza interior. Ela vai e bota as vestes reais, ela bota as vestes de uma rainha, bonita aquela roupa, bota a coroa de rainha, o seu anel. Quando o rei Assuero-Shefte olha para Esther, ele deslumbrou, perdeu o sentido. Ele, na hora, ele estende o cetro para ela. E diz assim, olha minha rainha, o que tu queres? Pode pedir. Até a metade do meu reino eu te darei. E ela disse assim, a única coisa que ela pediu, ela foi estrategista demais. E ela foi muito estrategista demais. Ela falou, ó, eu convido o rei para um banquete que eu vou dar amanhã. Inclusive, eu quero convidar esse cidadão aí, eu que estou falando as minhas palavras, ela não falou assim, esse cidadão chamado, esse elemento, esse miliante, as minhas palavras, miliante, Amã, para poder ir no banquete. Ele fica todo bobo. Rainha chamou o rei, mas ninguém, só me chamou. Todos se achando, todos se querendo.
E aqui eu encerro o capítulo 4, dizendo que quem sabe nesse tempo, Deus te colocou você nessa empresa para você fazer diferença. Deus te colocou nessa faculdade para você fazer diferença. Deus te colocou nesse bairro que você mora para fazer diferença. Deus colocou você nessa igreja para fazer diferença. Deus te ungiu a pastor para fazer diferença. Ei, você é pastor. Deus te ungiu você para ser pregador de verdade. Deus te ungiu você para você fazer diferença. Você é apóstolo para fazer diferença. Você é bispo para fazer diferença. Você é presbítero, você é diácono, você é missionário, você é pastor. Deus chamou você nesse tempo para fazer a diferença. Então faça. Mas antes, aqui eu encerro o vídeo. Antes de qualquer coisa, faça como Esther. Oração e jejum. Leva, primeiro lugar, primeira pessoa que você tem que levar é pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele tem sensibilidade, e tem sentimento, ele tem ciúme. Leva para o Espírito Santo, tá bom? Então, qualquer tipo de coisa, primeiro, leva para Deus, depois você faz. Porque Deus vai entrar em ação. Primeiro você ganha aqui no mundo espiritual, depois você ganha no mundo visível, tá bom, querido? Não se esqueça, inscreva nesse canal, você que ainda não é inscrito, compartilha, deixa o seu comentário, coloque na sua rede social. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.